você está com algum problema e a pessoa simplesmente se fecha e diz, não tenho nada, tá tudo bem. E quando a gente percebe que não é verdade, então se não tem essa vontade de falar, ou se não consegue falar, temos problemas no relacionamento, tá bom? Também tem a questão da má vontade, falta de compreensão. Isso mesmo, Ana, falta de compreensão. A má vontade ou dificuldade de admitir as diferenças individuais. Então, assim, gente, isso também é algo que acontece muito. Eu percebo isso bastante. Existe um pensamento equivocado, um pensamento errôneo de que todo mundo pensa igual a mim. Vou me usar aqui como exemplo. Então, eu penso, imagino, eu tenho essa crença equivocada, errônea, de que todo mundo pensa igual a mim, todo mundo sente como eu sinto e todo mundo enxerga da mesma forma que eu. Quando eu tenho esse pensamento, essa crença, esse olhar, eu não vou conseguir me relacionar com o outro. Por quê? Porque eu vou olhar, né, o mundo do outro pelo meu olhar. Eu vou achar que ele ou ela tem que pensar igualzinho a mim. O que eu estou sentindo, ele está sentindo. E não é assim. Não é assim. As pessoas são totalmente diferentes. Né? O sofrimento, a gente diz assim, é comum para todo mundo. Mas a maneira de sofrer, de sentir, é diferente para cada um. Então, eu estou falando das falhas que dificultam esse relacionamento. Outra coisa que dificulta o relacionamento, a Ana colocou ali falta de compreensão. Ana, vou te dar mais uma aí para sua lista. Falta de compromisso. Pode haver, gente, inúmeras, não só pode, mas há mesmo inúmeras razões para os conflitos interpessoais. Mas uma causa muito comum, bastante comum, é a falta de disposição em assumir compromissos e se manter fiéis a eles. E aí, nessa relação, quando a gente confia no outro, quando a gente se dá para essa relação, ou nessa relação, e de repente a gente descobre que nós fomos traídos por essa pessoa, e mais uma vez, tá, gente? Não estou falando hoje especificamente de um único relacionamento, tá? Hoje estou falando relacionamento de forma geral. Então, essa traição, ela está em todas as esferas também, né? A traição na família, a traição lá na empresa, a traição entre o casal, a traição entre os irmãos. Então, quando a gente descobre essa traição, descobre que alguém traiu a nossa confiança, isso aí já é um problema muito grande, né? Como é que vai ficar esse relacionamento depois? Dá para retomar esse relacionamento? Tem como resgatar esse relacionamento? Gente, olha, eu vou dizer para vocês assim que até dá, dependendo, sabe? Até dá, depende muito. Cada caso é um caso. Não dá pra gente fechar a questão aqui e dizer não dá, ou dizer dá em todos os casos. Então, tem casos que dá, tem casos que não dá. Aí precisa ser olhado cada caso, do que se trata realmente, tá? Conheço situações em que ocorreram esse compromisso, esse comprometimento, ele foi abalado, mas ele foi também depois com muito trabalho, com muita força de vontade. Olha, a vontade presente. É difícil sim, Dara, é difícil. Mas olha só, presta atenção. Quando existe aí uma vontade genuína, quando existe um comprometimento, um esforço
Nada vai ser fácil, é possível. Então, como é que eu posso construir um relacionamento saudável? Conviver bem com as pessoas, a gente precisa, então, de algumas características aqui, de alguns pontos. Primeira coisa, a gente precisa conhecer, a gente precisa se conhecer. Requer, então, esse desenvolvimento pessoal. Então, eu preciso me conhecer, saber exatamente quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu penso, como que eu funciono. Eu preciso ter esse autoconhecimento. O que me machuca, o que não machuca, quais são os meus valores, né? O que eu acredito, o que eu não acredito. Eu preciso ter esse conhecimento, esse autoconhecimento. Bom, isso é um ponto. Para construir um relacionamento saudável. Oi, Ana, tá gostando? Que bom. Bondade. A bondade, gente, faz parte, sabe? É fundamental, né? A gente ter um coração bondoso. Porque num relacionamento, se existe a bondade, pode ser muito mais fácil a gente conseguir, então, aí chegar num consenso, chegar numa harmonia, né? Porque eu sou bondoso, eu sou bondosa, existe bondade no meu coração. Então, eu consigo olhar o outro, né? Ter esse olhar de bondade, tá? A preocupação com o outro, então, fala desse cuidado com o outro. Eu me preocupo com aqueles que estão carinho, a Ana está colocando carinho. Eu me preocupo, então, com as pessoas que estão nesse relacionamento comigo. Eu não sou uma pessoa egoísta, eu não penso só em mim, mas eu penso em todos aqueles que estão comigo, tá? Sensibilidade e paciência, a Ana colocou carinho. O que mais, gente? Habilidade de saber ouvir. Gente, é muito difícil. Desenvolver a escuta, né? Esse é um dos principais papéis do psicólogo, da psicóloga, que eu estou falando com vocês. Ser amorosa, a Ana está falando. Desenvolver a escuta, gente. Tem gente que não tem paciência para ouvir o outro, né? Não tem paciência, não para ouvir, faz de conta que escuta, mas não escuta. A pessoa está falando, o outro está andando, está olhando para o lado. Tá me ouvindo? Tô. Depois você pergunta alguma coisa. Não, mas eu te falei isso. Não, você não me falou. Não é que não falou, você não ouviu, a pessoa não ouviu. Então, saber ouvir, ter disposição, vontade de querer ouvir. Tá tudo dentro dos tópicos que eu falei antes, né, gente? Da preocupação com o outro, de se colocar no lugar do outro. Então, essas habilidades que eu falei, você já nasce com elas? Não, elas são aprendidas, elas são desenvolvidas, né? Então, elas precisam ser identificadas. Puxa, se eu percebo que eu não consigo ouvir o outro, e se eu quero me relacionar bem com essa pessoa, e se eu percebo que eu não consigo ouvir, eu vou precisar desenvolver essa habilidade, tá? Vou precisar aprender isso, aprender a fazer isso. Como é que eu faço para ouvir isso? Preciso buscar isso, senão não vai ter jeito. O relacionamento realmente não vai ser um relacionamento prazeroso, agradável. Então, precisa querer se relacionar. É aqui que mora o perigo. De 0 a 10, o quanto você está disposto ou disposta a investir nesse relacionamento? Eu estou disposta 10, né? Eu topo tudo. O que a gente precisa fazer para a gente se relacionar bem? O que a gente precisa fazer? Vamos conversar. Eu topo. A gente precisa fazer uma terapia? Vamos fazer uma terapia. Muito legal. Deixa eu continuar, senão eu vou demorar muito aqui.
Mais uma dica para manter um relacionamento, para construir um relacionamento saudável. Eu falei agorinha mesmo, é a questão da empatia. O que é empatia? Essa palavrinha tão falada, né? Então, é diferente da simpatia, né, gente? A empatia é aquela vontade, aquela predisposição de querer se colocar no lugar do outro. Procurar é a capacidade de entender o próximo, de se colocar no lugar dele, de procurar entender as suas motivações, o porquê disso, o porquê daquilo. Por que essa pessoa falou assim comigo? Por que essa pessoa fez isso? Por quê? Eu vou tentar entender isso. Entender a partir da visão dele ou dela. O que aconteceu? Por que ela ou ele... Por que ele foi tão estúpido comigo hoje? Vamos pensar aqui. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Isso justifica? Não justifica, tá, gente? Não justifica, né? A estupidez, a falta de educação, a grosseria num relacionamento. Mas a gente pode compreender se é algo pontual, por exemplo. Nossa, deve ter acontecido alguma coisa, né? Para ele ter ou ela ter falado assim. Então, eu vou tentar me colocar no lugar do outro. Isso que é empatia, né? Pra gente pensar. Saiba ouvir, já falei disso. Então, dar atenção verdadeira, tá bom? Isso é importante. E assim, uma última coisa, gente, que eu coloquei para mim, que eu gostaria de falar para vocês aqui é: reconheça o poder do silêncio. Reconheça o poder do silêncio. Essa é a última coisa que eu gostaria de falar hoje, já deu 1 hora, me estendi até além do que eu queria. O que significa isso? Significa que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser discutido, nem tudo precisa ser debatido, né? Talvez o que você pense a respeito de determinada coisa seja um pensamento seu que não precisa trazer ali, naquele momento, ou para esse relacionamento. Se você, de repente, reconhece no outro, assim, alguém que não tenha uma compreensão do assunto, que tenha uma visão diferente da sua a respeito daquele assunto, mas você quer se relacionar bem com ele ou com ela, por que você vai debater, discutir esse assunto, insistir para que essa pessoa compreenda isso? O que é mais importante, o seu relacionamento ou o seu ponto de vista? Quando se cala, se passa por sábio. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Olha só isso. Então, numa situação aí acalorada, talvez a melhor coisa a se fazer mesmo seja, então, se calar para não piorar as coisas. Depois, se for possível, retoma o assunto, conversa, se for o caso. Se não, deixa para lá. Né? O que é mais importante? É a sua opinião, como eu disse agora? É a maneira como você pensa ou é o relacionamento? Então, tudo isso precisa ser pensado, tá? Estou dizendo que você tem que se anular, tem que anular o seu pensamento? Não é nada disso que eu estou dizendo. Estou dizendo que há momentos, há situações que talvez não tenha necessidade de você falar, comentar, discutir. Talvez seja melhor relevar, deixar para lá. Muito bem, gente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Vocês gostaram do tema? Devo me aprofundar nele? Eu acredito que sim. Vou trazer... E pessoal do Instagram, gente, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Vocês que dividiram comigo esse momento, comentaram, tá bom, gente? Um grande beijo. E a próxima live eu aviso com antecedência a vocês, prometo. Tá bom? Boa noite, um beijo para vocês todos. Fiquem bem. Beijo.